Oi, gente, bem-vindos ao primeiro Study Vlog de idiomas do ano. E hoje eu vou estudar inglês, francês e espanhol, que são os 3 idiomas que eu aprendo. E daí eu comecei fazendo o meu cronograma. É um cronograma bem similar ao do último vídeo, último não, acho que foi o penúltimo vídeo aqui do canal, sobre como fazer um cronograma semanal de inglês e de francês. Lá eu explico direitinho como que eu faço um cronograma. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente porque eu vou ter que adicionar o espanhol. Só que eu vou manter o mesmo esquema porque eu vou botar 1 hora para cada idioma. Cada atividade vai ter 20 minutos de duração. Então eu comecei por inglês, depois espanhol e depois por último francês. Assim, ó, eu acho mesmo que 1 hora é muito pouco para estudar algum idioma. Por quê? Porque 1 hora passa muito rápido. Você nem nota. Eu comecei aí a estudar e a hora que eu vi já era quase 6 horas da tarde. Eu fiquei, tipo, chocada que já tinha passado isso tudo. Porque passa realmente muito, muito rápido. E aí a gente estuda, só que não é muito. Então, se você é o tipo de pessoa que tá procurando estudar algum idioma, né? Aprender algum idioma e quer aprender muito rápido, quer chegar na fluência logo, tem que dedicar pelo menos acho que umas 2 horas por dia. Só que eu não estudei mais de 1 hora por dia porque eu estudei 3 idiomas. Eu teria que passar 6 horas estudando hoje, então eu decidi botar só 1 hora para cada idioma. Só que se fosse tipo assim, ó, não, hoje eu vou estudar só inglês ou só francês, de repente eu poderia colocar as 3 horas só para inglês. Só que como eu queria estudar todos os três, daí fica meio difícil estudar por 6 horas, porque é muito tempo. E daí eu comecei por inglês, e a primeira atividade de inglês era assistir vídeo no YouTube. Então eu achei um vídeo ali bem legal, onde a professora explicava palavras e gírias para você usar, para você parecer um americano, coisas que eles realmente utilizam. E eu achei bem interessante porque tinha algumas expressões ali que eu não conhecia e ela explicou bem direitinho o que significava, dava frase de exemplo, dava bastante exemplo até a gente entender como que pronuncia. E acho que foi bem legal. Ela ensinou com um contexto. Isso também achei bem interessante. E aí, já relacionado à quantidade de horas que você passa por dia estudando, já tem muito a ver a rapidez que você quer chegar na fluência. Mas também você tem que pensar o que é fluência, porque a fluência ela é muito relativa, né? Tem gente que acha que a fluência é saber de tudo e não errar nada. Eu acho isso aí um erro muito grande, porque até os nativos erram, então é só você pensar, tipo, você que é brasileiro, você não erra o português? Então, assim, se você errar inglês também não é um problema muito grande, porque vai ser muito difícil se você não errar nada o resto da vida num idioma estrangeiro. Então, a fluência, ela é uma coisa diferente para cada um. Eu acho, para mim, a fluência é quando você consegue atingir um nível onde a comunicação ela sai clara e onde você consegue entender o outro consegue te entender e que você não precisa passar muito tempo pensando no que você vai dizer. Porque quando você consegue falar com uma fluidez maior, isso quer dizer que você já está acostumado com o idioma, eu acho que isso já está relacionado à fluência. Mas quando você tá, tipo, demorando muito pra falar, você não lembra como que utiliza a palavra, aí eu acho que tá um pouquinho mais longe da fluência. All I know is every time I've done this, I underestimate the amount of time it takes. So every time I've had to cook with a turkey that's still partially frozen. Se você errar uma coisa ou outra, gente, é normal. Então, eu acho que errar não quer dizer que você não seja fluente. Mas o importante é que haja comunicação. E daí, depois que eu assisti esse vídeo, eu fui escutar um podcast no Spotify muito bom. E nesse podcast, a entrevistadora estava falando ali com um convidado, foi uma conversa nível avançado, porque esse podcast é só nível avançado. Eu achei super interessante, porque usavam palavras, assim, diferentes, que a gente não vai aprender no Duolingo, por exemplo. É realmente um vocabulário, assim, do dia a dia dos americanos, quando eles estão conversando. E depois eu fui fazer atividade. Por quê? Porque a última parte que eu disse lá no cronograma que eu fazia, quando eu quero terminar de estudar algum idioma, nesse caso o inglês, é praticar com o exercício. Então, os últimos 20 minutos eu deixei para praticar. E eu fiz algumas atividades no British Council. É um site incrível, eu falo sobre ele direto. Então, se você assistir os vídeos aqui do canal, você já até conhece o site, tanto que eu falo. Mas aí depois eu fui estudar espanhol. E espanhol é o mesmo esquema. Eu comecei assistindo um vídeo no YouTube também,
de um cara lá falando em espanhol e ele tava narrando uma conversa entre duas pessoas nível avançado. Gente, eu fiquei de cara que eu entendi. Mas acho que é porque a gente, como a gente é brasileiro, é muito mais fácil a gente entender espanhol, mesmo que seja num nível avançado. O problema do espanhol, eu acho que acabei notando isso ontem. O problema é a gramática, porque muda muito o jeito que escreve, essas regras gramaticais. Porque de você entender o que eles estão querendo dizer, ou então você falar também, isso não é o mais difícil, porque como as duas línguas são latinas, tem uma semelhança muito grande. Então, eu acho que eu vou começar a focar bastante em gramática do espanhol. Eu não sei se tá certo, mas foi uma ideia que eu tive ontem, enquanto eu tava assistindo o vídeo desse homem, desse cara aí no YouTube, sobre conversação em espanhol avançada. E aí depois eu escutei um audiobook em espanhol também no YouTube, gostei bastante, era uma história do menino lá com um cachorrinho, enfim. Depois eu fui praticar também com exercício, gente, porque assim como no inglês, no espanhol também tem que ter a parte de praticar com exercício. E aí eu achei um site muito bom que se chama Língua e tem de vários idiomas, muitos idiomas mesmo, gente. E aí eu escolhi lá o de espanhol e eu escolhi também o que eu queria praticar. E aí eu coloquei lá que eu queria praticar, né, o listening. E pronto, comecei a fazer uma atividade ali muito boa. E em francês, primeiro eu fiz atividade pra praticar, porque eu queria escutar rádio francesa depois e ler um pouquinho. E eu ia fazer isso, mudar de ambiente um pouquinho, né? Eu ia fazer isso fora do meu quarto. Daí, eu já queria fazer a atividade, já deixar pronta. Então, eu inverti a ordem, pratiquei com exercício primeiro pra eu poder sair do quarto e só escutar a rádio e depois ir pra rede pra ler um pouco de francês. Gente, eu acabei de fazer atividade de compreensão oral de francês lá no site, que eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês poderem procurar lá. Lá tem atividade de tudo quanto é coisa de francês, é muito bom mesmo, é um site bem completo. E agora eu vou fazer minha atividade favorita de francês, que é escutar rádio. Essa rádio daqui, ó, ela é muito boa, gente. Daí vocês vão colocar aqui, que vai ser o ao vivo mundial. Tem muita coisa aqui nesse site, ele é muito rico e completo, é sério. Então, ele é um jornal, é uma rádio, tudo que você precisa para aprender francês. E depois disso daqui, eu tô pensando em ler um pouco de francês, porque eu sei que é só atividade de listening, de compreensão oral, só que eu quero ler um pouquinho de francês no tempinho que vai sobrar, eu vou estudar mais. Tipo, vai ser francês, não vai ser só uma hora, vai ser um pouquinho a mais de uma hora, porque eu quero ler. E aí eu desci pra cozinha pra fazer meu lanche da tarde. Vocês não têm noção do quanto que eu gosto de iogurte com granola. E daí eu botei lá meu iogurte, granola e coloquei também em cima semente de chia e de girassol. É muito bom semente de girassol. Face à cette situation, quelques jours plus tôt, le pape François avait comparé la Méditerranée à un cimetière froid, sans pierre tombale. Arrêtons, implorait-il alors, dans un discours adressé à l'Europe tout entière, ce naufrage. E eu fiquei ali comendo enquanto eu escutava rádio. Eu acho muito legal escutar rádio francesa. Eu acho, assim, uma sensação muito boa você estar escutando rádio de outro país e ver as novidades de lá, as músicas que estão tocando lá, o que eles dizem lá. Eu acho muito legal. Depois eu fui pra rede e comecei a ler no meu Kindle 20 mil léguas submarinas em francês. E uma coisa que eu tava fazendo pra treinar, a minha fala junto com a minha leitura, eu tava lendo em voz alta. Então ali eu tava praticando muito as duas habilidades, né? E eu acho que é uma coisa assim que eu recomendo pra vocês também. Quando vocês estiverem lendo, tentem ler um pouquinho em voz alta.
Não precisa ser durante a leitura toda, mas só um pouquinho, uma página pelo menos, porque ajuda muito, eu gostei bastante. Eu já tinha feito isso com inglês e eu gostei bastante também de fazer isso com francês. E então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Instagram também. E eu desejo um bom estudo pra você, se você também tá estudando outro idioma, e até a próxima!